Olá, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores, das ministrações que aqui foram feitas, Deus fale muito ao seu coração. Nos vemos ao final do programa para alguns avisos finais e também para eu me despedir. Aproveite o nosso programa porque ele foi feito para você. Até mais! Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu
Espírito sobre a carne. Você pode dizer isso? E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Hoje eu queria conversar um pouco sobre redes sociais. E aí, você usa muito rede social? Hoje é praticamente impossível você encontrar alguém que não sabe o que é Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoje todo mundo tem esse tipo de ferramenta. Hoje todo mundo tem esse tipo de rede social. Mas você sabia que existem ainda pessoas que acham que isso não é válido, que isso não é de Deus, que isso é uma ferramenta que não deveria ser usada? As pessoas falam mal. E claro, tudo que a gente usa muito, tudo aquilo que deixa a gente viciado, tudo aquilo que toma conta da nossa vida, do nosso tempo, ela é algo prejudicial. Então, se você usa muito Facebook, fica muito no WhatsApp, fica muito no Instagram, com certeza isso te atrapalha. E se isso, ainda mais, se isso atrapalha a sua vida com Deus, meu irmão, se liga, vamos focar mais em Deus, vamos focar mais na palavra de Deus e deixar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp para os momentos de lazer, para os momentos onde você tem que relaxar um pouco. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece. Eu lembro que logo no começo da internet, as pessoas falavam que o www era uma sigla referente ao 666. Então que a internet era algo de Satanás, a internet era algo que não poderia ser usado por pessoas cristãs. Então, a gente vê muita controvérsia nesse meio. Mas como usar as redes sociais para coisas boas? Como também usar o exemplo da rede social, as coisas que a gente faz na rede social para coisas boas, para levar pessoas para Jesus, para a gente entender melhor. E eu queria usar 3 coisas que a gente usa muito na rede social. A primeira, no Instagram. A gente, quando cria um Instagram, a gente segue outras pessoas. A gente quer ver o que fulano de tal está fazendo, a gente quer ver o que os nossos amigos que moram fora estão fazendo. Então, o Instagram você consegue ver todas as pessoas ao redor do mundo. Eu gosto muito de seguir pastores, seguir cantores, ver onde eles estão, ver o que eles estão fazendo, onde eles compartilham uma mensagem, onde eles trazem algo. Então você segue pessoas. Seguir pessoas é você acompanhar a vida daquela pessoa. No Facebook, 2 coisas que a gente faz muito também. A gente curte uma publicação, a gente curte algo que algum amigo escreveu, uma foto que alguém postou, e também a gente compartilha. Se a gente gostou muito daquilo, além da gente curtir, a gente também compartilha para que todos os nossos amigos vejam. Então, o que eu vou falar sobre seguir, curtir e compartilhar? Vem comigo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o seguir. E olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo, ele também falava, me segue, galera. Me segue no Instagram. Então, Paulo aqui está falando isso pra gente. Do mesmo modo que a gente segue pessoas, que a gente acompanha pessoas no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a gente deve fazer o mesmo. A gente deve seguir pessoas que servem a Deus. Quem tem sido os seus referenciais? Quem tem acompanhado a sua vida? Quem você tem acompanhado também? Então, o primeiro passo dentro da vida cristã que a gente pode conectar com as redes sociais, com as mídias sociais, é você seguir pessoas que servem a Deus, pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te aconselhar, pessoas que são mais maduras na fé que você, pessoas que você pode chegar e falar, eu tô com uma dificuldade nisso, será que você pode me ajudar? E a pessoa responde, claro, eu já passei por isso, você faz assim, assim e assim.
Outra coisa que a gente pode também fazer com o seguir, a gente deve buscar pessoas para que nos sigam também. O que adianta você ter uma pessoa que você pode seguir se você não busca também seguidores? Então fale de Jesus, pregue a palavra onde você estiver, busque seguidores para Jesus, busque pessoas em que você, através das orientações que você recebe, através da convivência, da vida cristã que você vai começar a ter, busque seguidores para também estarem com você, para quando tiverem alguma necessidade, para quando quiserem falar algo, procurarem você, buscarem seguir você, porque você segue a Jesus, porque você segue pessoas que servem a Jesus. Amém? Então, assim como numa rede social a gente segue pessoas, a gente acompanha pessoas, a gente deve seguir pessoas que são mais maduras na fé que a gente e também buscar seguidores para que sigam a gente, para que mais e mais pessoas sejam seguidoras de Jesus. Algo que a gente faz muito então na rede social também é curtir. Você passa o dia inteiro lá curtindo fotos dos seus amigos, textos, publicações. Eu gosto muito de assistir vídeos. Tem um pastor que ele compartilha vídeos pequenos, vídeos curtinhos, e é sempre muito legal, a gente sempre curte. E o que tem a ver o curtir com a palavra de Deus? O que tem a ver o curtir do Facebook com a palavra de Deus? A gente deve curtir coisas que edificam a gente. A gente deve buscar curtir coisas que edificam a nossa vida cristã. Nós precisamos aprender e ver coisas que nos acrescentam na fé. A gente precisa acrescentar a nossa fé. Então você, na sua vida cristã, deve curtir fazer isso. Você deve curtir ler a palavra de Deus, você deve curtir estar com Deus, estar no momento de adoração, estar no momento de comunhão. Você deve curtir fazer essas coisas. E além disso, você também deve curtir coisas que unam outras pessoas. Você deve curtir estar em comunhão, estar junto com outras pessoas, estar no agrupamento de pessoas. Você deve curtir, por exemplo, vir para a igreja. Você deve curtir, por exemplo, estar com os seus amigos cristãos. Você deve curtir fazer coisas que agradam a Deus. Nós devemos fazer isso. Nós devemos estar com pessoas que agradam a Deus. Nós devemos estar num meio que agrada a Deus. Então, o segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre o curtir. Então, devemos curtir estar na presença de Deus. Devemos curtir fazer coisas que Deus se agrada. Devemos curtir estar na presença dos nossos irmãos também. Por diversas vezes, você vê o apóstolo Paulo orientando as pessoas a se reunirem, a estarem juntas. Então, a gente também hoje deve estar buscando essa comunhão, essa união e também, claro, buscando querer aprender mais e conhecer sobre a palavra de Deus. Então, o que você deve curtir na sua vida cristã é aprender mais, receber mais e também estar cada vez mais em união. Então, outra coisa que a gente faz muito também na rede social é compartilhar. Então, a gente já seguiu, a gente já curtiu e agora a gente vai compartilhar isso. A gente vai compartilhar essa mensagem. Então, quando a gente compartilha no Facebook, além da gente já ter curtido, a gente gostar muito, a gente mostra para todo mundo, ó, isso aqui é muito legal. Veja você também, assista você também. E então, a terceira ação que a gente deve fazer na vida cristã também é compartilhar. O que a gente precisa compartilhar? A gente precisa compartilhar a palavra de Deus. O que adianta você estar recebendo esse vídeo hoje? Esse vídeo está te edificando. E você não compartilhar com seus amigos. Você não mandar para eles e falar, ó, esse cara aqui está falando de Deus, ele está trazendo uma reflexão interessante, eu quero compartilhar com você aquilo que também me edificou. Compartilhe a palavra de Deus. Se você leu um verso, se você leu alguma coisa, compartilhe aquilo que tem te edificado. Porque você curtiu aquilo que... A gente deve buscar curtir coisas que edificam a gente. E além da gente curtir, a gente deve compartilhar com os outros. Compartilhar a mensagem, compartilhar aquilo que a gente vê que é bom. Então, Deus é bom. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe coisas que edificam os outros. E a segunda coisa que eu queria trazer também, a gente deve compartilhar a necessidade um dos outros. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas se unindo, fazendo campanhas
campanhas para ajudar uma pessoa a arrecadar dinheiro para fazer uma cirurgia que não consegue pagar, pessoas que fazem campanhas para doação de sangue. Então a gente deve também compartilhar essa ideia, para que cada vez mais pessoas sejam ajudadas e essa corrente ela não se quebrar. Então compartilhe também isso, compartilhe ajuda, compartilhe o amor ao próximo, seja grato, seja fiel, compartilhe aquilo que Deus tem te dado. Então, a gente aprendeu hoje aqui sobre 3 coisas que nós devemos fazer. E eu finalizo com o compartilhar. Compartilhe aquilo que você tem recebido. Compartilhe a palavra de Deus e compartilhe o amor que você tem recebido por parte de Deus. Eu gostei muito de ter escrito essa mensagem. Eu gosto muito de trazer reflexões de coisas que a gente faz muito para a palavra de Deus. E com certeza a rede social é uma das ferramentas hoje em dia, é uma das coisas que a gente mais faz. Seguir, curtir, compartilhar. E eu gosto muito quando a gente traz essas reflexões que ficam claros que a gente deve fazer isso também com a palavra de Deus. Então, hoje a gente aprendeu a seguir, curtir e compartilhar. Só que não no Facebook, não no Instagram, não no WhatsApp, e sim na palavra de Deus. Então, vamos ver se você aprendeu. Seguir. A gente deve fazer o que quando segue a palavra de Deus? A gente deve seguir servos de Deus e a gente deve buscar fazer discípulos. Segunda coisa, a gente deve curtir coisas que edificam e também curtir estar em união com os nossos irmãos. E por fim, a gente deve compartilhar o Evangelho e compartilhar ajuda com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meu irmão, o Evangelho é maravilhoso. Coisas que a gente faz todos os dias, a gente pode usar também na palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se você foi tocado por essa mensagem, eu gostaria que você começasse a seguir o canal da Igreja Evangélica da Paz, também curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você quer trazer essa mensagem. Compartilhe, que essa mensagem chegue a muitos corações que precisam ouvir essa palavra de Deus. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Rinaldi. Eu te vejo numa próxima oportunidade e até mais. Esse profeta, nós estivemos meditando um período muito rico. Foi em 2011, quando começamos a meditar sobre esses 12 profetas chamados menores, não que eles sejam menos interessantes do que aqueles 5 profetas maiores, mas os seus livros são menores. É o chamado Dodecá, que significa 12 livros, aonde o primeiro livro é o livro do profeta Oséias. Oséias foi um profeta que esteve nos reinados de alguns reis de Judá, contemporâneo mais ou menos com Isaías, e ele profetizou mais na parte do norte. Efraim, também chamado a parte do norte, as 10 tribos de Israel, no período do rei Jeroboão II. E a nação de Israel estava se desviando, estava apostatando. Nós vemos nesse capítulo 11, o profeta, ele tem uma experiência, Deus manda fazer algo inusitado. Ele casou com uma prostituta, uma mulher de vida fácil, chamada Gomer. E essa mulher o traía. Ele teve o primeiro filho com ela, e os seus 2 filhos sucessivos foram filhos que ela teve com relações com outro homem. Uma palavra dura que Deus diz para o profeta: olha, você vai casar com essa mulher e você tem que amá-la. Apesar de toda essa circunstância desfavorável de uma mulher que não correspondia ao seu amor,
Isso seria uma ilustração da infidelidade espiritual que o povo de Israel estava cometendo contra Deus. E aqui nós encontramos, quando Israel era menino, no verso 1, eu o amei. O amor de Deus. E do Egito chamei a meu filho. Deus deu esse livramento para o povo de Israel. Uma figura também do Senhor Jesus Cristo, que quando ele estava na tenra idade, ele foi para o Egito e depois Deus o chamou novamente através dos seus pais José e Maria. E aí o profeta vai dizendo, mas como o chamavam, assim iam da sua face. Verso 2, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. O povo estava andando no sentido contrário deste amor de Deus. O povo estava entrando numa idolatria. Agora entendemos uma questão muito importante. Quando falamos a palavra idolatria, nós geralmente nos referimos a se dobrar diante de uma imagem, a prestar um culto diante de uma entidade. Mas, muitas das vezes, a idolatria está dentro do nosso coração, não através desse procedimento de adoração à imagem, mas podemos criar idolatrias dentro do nosso coração, idolatrias humanas, idolatrias de querer ter um sucesso na vida, idolatrias de querer colocar o lazer, por exemplo, os prazeres que a vida mundana pode nos oferecer, como centro das nossas atenções, e deixarmos o Senhor Jesus Cristo. Isso pode criar idolatrias dentro do nosso coração, sem nós percebermos que existem outras coisas que ocupam o lugar que somente Deus poderia ocupar. Por isso o Senhor Jesus resumiu os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de que maneira? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas infelizmente, e hoje vivemos dias assim, em que hoje as pessoas estão tão comprometidas com a vida, com o bem-estar que a vida pode oferecer. Não que isso não seja importante, mas nós precisamos ter cuidado, porque certas coisas que nós vemos no mundo podem criar deuses que nós estamos adorando. E isso Deus não se agrada. E aqui, no decorrer deste capítulo, que é um resumo de todo o livro, nós vemos que Deus estava dizendo para Israel que Ele ensinou a andar, desde a sua libertação do Egito, desde a sua passagem pelo deserto. Deus tinha cuidado com aquele povo, Deus estava cuidando daquele povo. E nós também, prezados irmãos, que estamos aqui nesta noite para celebrar esta ceia do Senhor, para participar desses elementos, nós temos que fazer lembrança da onde que nós viemos. O livro de Deuteronômio, ele fala muito a respeito de lembrar. Lembrar significa do passado, de como era a nossa vida, de como nós procedíamos, como era o nosso entendimento com relação às coisas de Deus, como nós encarávamos as coisas de Deus, aquilo que Deus honrava, muitas das vezes nós desprezávamos, muito de nós falávamos mal dos crentes,
não queria saber da igreja dos crentes, mas Deus foi mudando, Deus foi nos resgatando deste mundo, dos conceitos mundanos deste mundo com relação à sua pessoa, com relação aos seus valores, com relação à sua igreja, e hoje nós estamos aqui. E se nós, como vimos já nessa introdução, nessa noite, não nos lembrarmos das lições do passado, das lições daquelas pessoas que foram verdadeiros paradigmas, mentores espirituais da nossa vida espiritual, nós vamos cometer os mesmos erros do passado. E você quer cometer os erros do passado? Você quer que o julgamento de Deus venha contra a sua vida? Então é isso que o profeta está dizendo. E Deus, ele diz aqui no verso 4 desse capítulo, palavras tão poderosas, tão maravilhosas, profundas: atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, algo que estava dentro da nossa compreensão humana, da simplicidade do Evangelho, que o Evangelho não precisa ter um grau acadêmico, mas o Evangelho é para pessoas de todos os níveis, sejam intelectuais, sejam níveis econômicos. O Senhor, Ele nos atrai, aleluia, e nós estamos aqui nesta noite. Atraiu com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para com eles, com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Oh, aleluia, o Senhor tem dado mantimento para você, um mantimento espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, aleluia. Como é bom quando uma pessoa tem fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, de estar na presença do Senhor, de se dirigir à casa do Senhor, de abrir a sua Bíblia e ler a palavra do Senhor, porque essa pessoa está recebendo mantimento são, e o Senhor é aquele provedor que nos dá esse alimento. E sem esse alimento, nós temos que reconhecer que a nossa vida vai definhar. Não pense que você é um super-homem, um super-crente, uma super-crente. Se você não manter a vigilância, o inimigo é astuto. Sem você perceber, ele vai armando uma cilada aqui, uma cilada ali, uma cilada acolá. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai se voltando para as coisas do mundo, como aconteceu com aqui a questão de Israel. E aqui o Senhor então estava falando nesses 2 versos, o Senhor estava falando das suas promessas para com relação ao seu amor para com Efraim, para com Israel. Ele diz: não como te deixaria, diz o verso 8, como te deixaria, ó Efraim? Hoje o Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã, como te deixaria? Oh, aleluia! Tome essa palavra para você, para cada um de nós, como Deus te deixaria. Pense nisso. Como te faria, como te entregaria, ó Israel? E aqui o profeta diz: como te faria como Adimá e por-te-ia como Zeboim? Você sabe o que é isso? São 2 cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra, que ficavam na parte sul do Mar Morto, em Israel. Essas cidades foram destruídas quando Deus deu aquele julgamento contra Sodoma e Gomorra. Foram destruídas. Então Deus está dizendo para Efraim e para Israel:
Como eu poderia fazer o que eu fiz com Admar? Como eu poderia fazer como fiz com Zeboim? Irmãos, filhos rebeldes, nós estamos vivendo uma época em que o governo quer mexer até na educação dos filhos, né? Filhos rebeldes em Israel, você sabe o que faziam? Eles eram apedrejados. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Então essa era a condição para aquelas pessoas desobedientes para com Deus. Mas Deus estava demonstrando um amor às suas promessas. E nós que estamos aqui nesta noite, Deus não poupou seu próprio filho. Ele entregou o seu filho, irmãos. Olha só que situação a de Deus, entregar o seu filho por nós. Nós que merecíamos a condenação, estávamos debaixo da ira de Deus. Deus, por graça, Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos então sermos justificados e pudéssemos participar deste amor, neste ato que nós vamos fazer agora. Mas se nós não tivermos a real compreensão deste ato, vai ser simplesmente mais uma ceia, mais um ritual, mas o Espírito Santo quer que você participe, não de um ritual, de mais uma ceia, mas que você possa participar de algo novo, algo que te dê um renovo na sua vida, algo que te dê uma compreensão na sua vida, deste amor incondicional que Deus demonstrou por nós, enviando o seu Filho na cruz do Calvário. Deus não poupou aquele que não poupou o seu próprio Filho, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Irmãos, nós temos o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. E muitas das vezes nós estamos reclamando da vida por causa disso, porque chove, porque faz sol, porque a pessoa fez isso lá para mim, porque aconteceu isso, não podia acontecer, porque eu bati o carro, porque eu estou doente. Mas você está salvo na presença do Senhor, aleluia! Então Deus é aquele Deus de promessa. Aqui nesse livro, é muito profundo esse livro, ele fala de uma aliança de obras com Adão. Essa aliança de obras com Adão não funcionou, porque Adão não cumpriu as obras, aquelas determinações que Deus tinha dado para ele. Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é eterna, é perpétua. Por isso Deus fala aqui: como te deixaria Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Eu tenho uma aliança com o meu servo Abraão, Isaque e Jacó. Eu não posso. Eu sou Deus, eu não sou como os homens. Os homens podem falhar, mas Deus não pode, não falha. Aleluia. Então aqui nós vemos que essa aliança
é uma aliança da graça. Nós só podemos ser salvos pela graça, irmãos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, só podemos ser salvos pela graça, aliança da graça. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas existia uma aliança da lei, uma aliança mosaica. Se essa aliança tinha algumas condições, se o povo não cumprisse com essas alianças, Deus julgaria o povo. É isso que a palavra está nos dizendo. Então, Deus permitiu o julgamento. Qual foi o julgamento? Vieram os assírios. Isso provavelmente, não sabemos, historiadores não sabem se aconteceu nos dias, se esse profeta, que teve uma condição tão humilhante de ficar casando com uma mulher que o traía, não sabemos se ele viu esse julgamento vindo. Mas imagina um homem que tem uma reputação dessa, perante uma sociedade judaica cruel, ele falando palavras ascas, ácidas, contra o povo. Imagina esse homem como era perseguido. E muitos falsos profetas dizendo, não, isso não vai acontecer. Como hoje também acontece. Não, a volta de Cristo, isso não vai ocorrer. Isso aí é sonho. Isso aí é coisa que pastor fala. Mas o Senhor está voltando. E o seu julgamento virá também contra essa humanidade que está caótica. Então, a aliança mosaica, Deus teve que ter o julgamento e a disciplina contra esse povo. Isso não teve como escapar. A posse da terra foi dada para o povo, mas o povo agora teve que sair da terra, teve que se misturar. Em Israel, na parte de Efraim, ficou uma miscelânea, um sincretismo religioso, com várias misturas. Nós precisamos ter cuidado com essa mistura da nossa fé. A nossa fé só pode ser única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não misture a sua fé com outras práticas, porque essas práticas podem ser abomináveis ao Senhor. E aí Deus diz, então, não executarei o meu furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo, no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Então Deus, aqui nesse capítulo 11, ele vai finalizar, o profeta vai dizer que um dia Deus vai demonstrar o seu amor numa futura restauração da nação de Israel. Ele diz aqui no verso 10, andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Então Deus, ele dá uma figura de um leão que ruge. Acho que ninguém ficou na frente de um leão, né? Para saber isso. Misericórdia. Então, quando Deus rugiu, o julgamento veio para aquela nação. Mas agora, está dizendo que agora vai vir o leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá, ele vai fazer com que aquele povo retorne como os passarinhos, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor, aleluia! Isso se cumpriu em 1948, nossa geração, está se cumprindo com a nação de Israel, o milagre de Deus. Como pode aquela porçãozinha de terra habitar
no meio de povos inimigos. Mas Deus tem promessa para aquele povo, irmãos. Assim como Deus tem promessa para aqueles que estão nessa nova aliança com Cristo Jesus. Então, para finalizar, desejo do Senhor Jesus Cristo, Ele diz em Mateus 23, 37, eu quis vos ajuntar, ó Jerusalém, Jerusalém, Corazim, Corazim, Betsaida, Betsaida. Assim como a galinha junta os seus pintinhos, eu também quis ajuntá-los na proteção das minhas asas. Deus quer nos ajuntar, meus irmãos. Ele quer nos acolher. Ele quer que nós fiquemos honrando nessa nova aliança que Jesus fez por nós, para que correspondamos a esta aliança. Nessa noite, ao participar desses elementos, faça um autoexame. Você tem sido fiel a essa aliança? Você tem correspondido a esta aliança de sangue? Capítulo 6 de Oséias, ele diz assim no verso 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Às vezes passamos por situações espirituais, às vezes passamos por coisas na nossa vida que nos atinge o nosso corpo, a nossa alma, atinge as coisas materiais da nossa vida. São feridas que muitas das vezes nós não relacionamos com a nossa vida espiritual. Então faça um autoexame, veja como está essa situação, essa correlação da sua aliança com o Senhor. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Não seja assim, como uma nuvem que é logo embora. A pessoa entra aqui, sente um pouquinho, uma emoçãozinha, tem aquele desejo de corresponder com a palavra do Senhor, mas quando ela sai para fora, passou. Uma nuvem da manhã como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mas, diz o verso 3 do capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o nosso objetivo, deve ser o nosso objetivo. E também, no capítulo 14, no verso 9, o profeta termina este livro dizendo o seguinte: quem é sábio para que entenda estas coisas? Uma pergunta. Você é sábio para entender essas coisas que foram ditas nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Senhor, dá-me sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, o que precisa fazer? Peça a Deus que a dá deliberadamente. Senhor, eu quero uma sabedoria, não somente intelectual, dos bancos escolares, mas eu quero uma sabedoria espiritual para entender, Senhor, as tuas coisas. É o que o profeta diz, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que os teus caminhos sejam retos diante do Senhor. E aí, curtiu o nosso programa? Então, ele foi feito especialmente para você. E para você aproveitar ainda mais, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos o nosso curso de formação de obreiros. Você que tem interesse em crescer na Palavra de Deus, em aprender mais sobre a Palavra de Deus, venha ao nosso curso toda segunda-feira, a partir das 19h30. O curso vai até as 9h30.
Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, também às 19h30. Quarta-feira, às 15 horas, nós também temos o nosso culto de oração. Você que tem um período da tarde livre, você pode fazer aqui a nós uma visita. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adoração. E sábado, um culto especial para você. Culto dos jovens, culto das crianças ou o nosso culto de louvor. E no último sábado, a celebração da Santa Ceia. Todos às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 da manhã e outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Venha fazer uma visita a nós, você será muito bem-vindo à casa de Deus. Para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida a respeito da palavra de Deus ou até alguma informação que for faltando, anote o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone especialmente para isso, o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do nosso Disque Oração é o 0 operadora 13 3224 1383. E nós também temos aqui na nossa igreja sede, na rua Silva Jardim, número 503, a nossa livraria, funcionando em horário comercial e também todo final de culto. Aqui você pode adquirir todos os seus materiais apologéticos, livros, Bíblias, DVDs, CDs, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Aqui você pode encontrar todas as apostilas de todos os seminários que nós já realizamos aqui na nossa igreja. Enfim, aqui você pode crescer no conhecimento e na graça do Senhor através de todos os materiais que nós disponibilizamos aqui. Então, aproveite a livraria da IEPAS. Nós também temos a nossa rádio online, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, ao vivo. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepas.org.br. Ou se você tem um celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store. Basta você digitar IEPAS ou Igreja Evangélica da Paz. Então, das 8 às 9 da manhã ao vivo e às 10 às 19 horas e à 1 hora da manhã, nossas reprises. Aproveite e curta o nosso programa. Bom, é isso. Nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro F5, com mais uma palavra do pastor e com mais louvores também. Deus abençoe muito sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.